queridos amigos, queridas amigas, que o Senhor seja conosco, nos abençoe e nos guarde, nos envolva nas suas bênçãos, por intermédio dos Espíritos bons. Na antiga Palestina de há 2000 anos, a sociedade apresentava muitos problemas semelhantes aos nossos, mas, por outro lado, apresentava dificuldades em grande escala maiores do que as nossas. A estrutura social da Israel dos profetas e mais tarde de Jesus diferia muito, pelo menos com o nosso olhar ocidental do século XXI, quando examinamos hoje algumas das características daquele arranjo social que fazia parte daquele contexto e de que Jesus, naquele contexto, foi um protagonista inigualável. A verdade é que as leis em Israel operavam de uma forma muito rigorosa em relação a alguns procedimentos. Nós já sabemos que o Torá, a lei da época, era ao mesmo tempo o código civil da população, o ordenamento jurídico da sociedade e, ao mesmo tempo, a ética religiosa das pessoas. Era uma coisa só. Misturava-se, portanto, o aspecto profano, ou melhor dizendo, o aspecto material e humano, social, com o aspecto espiritual. O código abarcava cerca de 613 itens que estabelecia ali os aspectos legais, 613 mandamentos que seriam resumidos nos 10 mandamentos de Moisés, aliás, pedra angular e base fundamental do direito de quase todas as nações da terra que sofreram, direta ou indiretamente, a sua influência. Algumas práticas para nós soam chocantes. Algumas formas de tratar o crime, a injustiça, a transgressão. Não obstante, ainda assim, Moisés, e mesmo antes dele, mas sobretudo a partir dele, daria um salto paradigmático em termos da compreensão da justiça que havia, que era muito mais bárbara, muito mais cruel, muito mais hedionda, muito mais agressiva. Antes de Moisés, o conceito de justiça era ainda mais atroz. E a ideia do talião que ele lapidou nos seus ensinamentos, herança e influência do Código de Hammurabi, que ele elaborou e emoldurou, a justiça do tal e qual, do olho por olho, dente por dente, já era um passo muito avançado em termos de justiça e de civilização. A verdade é que a prática do adultério, por exemplo, era uma das abordagens que recebia uma intervenção jurídica para a época bastante rigorosa, aos nossos olhos até desumana, mas que tinha toda uma raiz e toda uma compreensão que dizia respeito à sociedade patriarcal daquela época. É fácil criticarmos os erros do patriarcado, do judaísmo de há 2000 anos, sem entender que algumas estratégias do patriarcado judaico também tinham motivações no arranjo e no contexto social daquela época para dar conta de inúmeras dificuldades que envolvia homens e mulheres. O que não significa dizer que não hajam aspectos bastante lamentáveis, desumanos e cruéis do patriarcado, do judaísmo, daquela época, dos tempos, por exemplo, de Jesus. Porque a união matrimonial, concebida na tradição judaica, era considerada a relação mais íntima de todos, o vínculo mais íntimo, e era utilizado nos textos dos profetas para simbolizar a relação que a criatura tinha com o Criador. Profetas como Oséias, como Isaías, Malaquias, entre outros, se referiam
a sintonia com Deus da criatura por intermédio da metáfora de um casamento. Oséias chega a simbolizar numa parábola que é fruto de uma experiência mediúnica espiritual e que ele coloca de maneira simbólica que após ser abandonado pela sua mulher, pela sua esposa, e cair numa profunda melancolia, recebe a visita de Deus, simbolicamente, que ele diz: você está experimentando a dor que eu experimento, porque minhas duas esposas me traíram, e eu estou profundamente desolado. Agora você sente o que eu sinto, na linguagem simbólica da Bíblia. Samaria é uma mulher minha. Israel é minha outra mulher. Ambas viraram as costas para mim e me abandonaram. E o meu desejo é reunir ambas. O reino sul, o estado sul da Palestina e o estado norte. O estado de Israel, que tinha como capital a Samaria, e o estado ou reinado de Judá, que tinha como capital Jerusalém. Esses dois territórios que digladiavam-se, tendo o povo hebreu como protagonista dessa história. Não foi à toa que em algumas parábolas que Jesus elaborou, ele se refere ao casamento como uma metáfora para simbolizar a união da criatura com o Criador. O que significa dizer uma união íntima. Porque o casamento simbolizava isso, ainda simboliza em nossa cultura a ideia de uma união afetiva, mas que é uma união de uma intimidade, inclusive física, que de alguma forma sugere, ilustra muito bem aquilo que Jesus quis dizer na parábola, por exemplo, das 10 virgens, na parábola do festim de bodas, que simboliza o reino dos céus como uma festa de casamento, onde ele era o próprio noivo da festa. E em outras situações em que o casamento é colocado como sendo um símbolo, uma metáfora, para se ter uma ideia do tipo de união, do tipo de vinculação que se esperava que a criatura tivesse com Deus, ou seja, uma vinculação íntima, de bastante intimidade. Daí, a infidelidade a Deus era traduzida como sinônimo de prostituição, de separação ou de adultério. Termos que também eram utilizados para os problemas e as questões conjugais das pessoas. Essas coisas se misturam. O monoteísmo judaico estabelece também uma relação diferente, uma compreensão diferente da vinculação matrimonial. Mas, apesar disso, o patriarcado judaico guardava, é claro, vantagens e desvantagens. Não se pode, com o olhar nosso do século XXI, destruir todas as motivações daquele arranjo social hoje. A sociedade de hoje não é tribal, como a sociedade da época. A sociedade de hoje se organiza de uma forma diferente daquela época. A sociedade de hoje não tem os desafios materiais, orgânicos e humanos que havia na época para se estabelecer aquele tipo de organização social com todos os defeitos. Os trabalhos fora de casa, rudes e penosos, perigosos e que geravam morte recorrente, eram praticamente um monopólio exclusivo dos homens. De um lado, teria uma vantagem, porque era uma forma de proteger o sujeito feminino, que ficava mais protegido desses trabalhos quase que insuportáveis, onde os homens eram expostos a todo perigo e a mulher ficava guarnecida. Do outro lado, por causa disso, em função dos trabalhos estarem, trabalhos que eu digo no sentido fora de casa, não os trabalhos domésticos, mas os trabalhos remunerados, que geravam algum recurso, que traziam algum recurso, concentrado nos homens, é claro que os homens também tinham e detinham exclusivamente os recursos materiais da época, o que gerava também consequências negativas nas relações matrimoniais em função do uso do poder econômico, do uso dos recursos materiais. Isso tudo para dizer que, de um lado, nós temos algumas tentativas de unir a família. E uma delas era a ideia de que o casamento não poderia ser proscrito senão através de algumas regras, cancelado senão através de alguns critérios que era estabelecido, inclusive com os nubentes, melhor dizendo, com o noivo que receberia a esposa, que se agregaria ao patrimônio e à linhagem familiar do marido, essa era a prática na época, e, ao mesmo tempo, com o pai da noiva,
por causa da negociação do dote, do valor que era estabelecido. E a carta de divórcio, porque havia divórcio naturalmente na época, a questão não é essa. A carta de divórcio era naturalmente escrita e estabelecida através de alguns critérios, e esses critérios variavam o entendimento de cada um. E era estabelecido esse divórcio no momento em que o homem cedia, naturalmente remunerando a mulher com aquele dote que ele houvera recebido do pai dela, para que ela pudesse se sustentar, se manter minimamente possível com os recursos que assim oferia. Era a forma de proteger a mulher. Por isso que Moisés se fala em Deuteronômio da carta do divórcio, e em uma passagem muito mal entendida, muito controvertida, em que Jesus se refere a essa carta do divórcio, e muita gente entendeu mal, quando ele se refere, na verdade, protegendo a mulher, inclusive. Ele diz e coloca muitas restrições para liberar o divórcio. Por quê? Porque a mulher era hipossuficiente. A mulher era a figura mais vulnerável da relação, era mais fragilizada, era a que ficava mais desprotegida, desamparada, especialmente quando tinha ali o rompimento, a dissolução matrimonial, voltava para casa e, a depender do critério das motivações da separação, parte do dote poderia o seu pai receber, dividindo com o antigo noivo, e ela ficar sem nada, e o próprio genitor, por indenização, receber parte do recurso e expulsá-la de casa. Portanto, havia muitos problemas. Havia também algumas questões. As feministas aqui não se irritem no que eu vou falar, eu só estou retratando o que acontecia na época. Havia muitas questões que diziam respeito àquela sociedade tribal. Por exemplo, a ideia de que a linhagem, e aí era valorizado por homens e mulheres, a linhagem familiar e a unidade familiar era mantida a partir das genealogias, daí os evangelhos narram a genealogia de Jesus, desde o rei Davi. Era uma sociedade tribal que valorizava a linhagem do sujeito. E para manter essa linhagem do sujeito, a ideia da fidelidade conjugal, esperada pelo sujeito feminino, era uma forma de garantir isso. Uma vez que, na prática, a monogamia era exclusivamente feminina. Porque se houvesse a prática da poliandria, ou seja, a poligamia por parte das mulheres, como acontecia em sociedades do matriarcado, em épocas ainda mais recuadas, não se saberia quem era o pai, embora se soubesse sempre quem era a mãe. A ideia de assegurar a linhagem da família se fez com que a organização social estabelecesse ali a necessidade da vinculação, portanto, da monogamia feminina. Aos nossos olhos ocidentais, isso é um absurdo, essa falta de isonomia. O homem, por isso os grandes patriarcas desde Abraão, se pudesse manter mais de uma mulher, poderia estar com inúmeras esposas. E naturalmente que, para liberá-la, havia uma série de critérios, e que Jesus foi mais rigoroso ainda para não deixar a mulher desamparada. Era uma sociedade difícil, havia muitos problemas, havia muitos desafios, e é por essa razão que, e aí vai a uma coisa lamentável, na prática, embora não existia isso na lei, mas na prática, o homem considerava a mulher uma propriedade sua que ele comprou. O que significa dizer que o adultério era só feminino, porque o adultério significava, na verdade, a agressão de um patrimônio do patriarca. Essa era a ideia. E naturalmente que a legislação era muito rigorosa nesse sentido. Em um belo discurso, Jesus faz alusão a tudo isso, em relação à dureza dos corações humanos, quando fala das uniões conjugais. Mas o que queremos aqui enfocar é que quando a mulher era suspeita de adultério, e o homem nunca era punido a não ser o homem que se envolvia com a mulher comprometida, porque ao se envolver com a mulher que era noiva ou era casada, ele estava agredindo o outro homem, essa era a ideia, e que poderia também ser passível de punição. Naquela sociedade, uma suspeita de adultério levava a mulher primeiro a um inquérito, depois ela teria que beber uma mistura monstruosa de uma bebida muito amarga, feita inclusive de
pó, de areia e de uma série de outras substâncias. Se ela vomitasse, se ela passasse mal, ou se ela regurgitasse, era sinal. Ficasse doente também, era sinal de que ela havia adulterado. Essa era a compreensão. E a legislação ainda estabelecia, por incrível que pareça, a legislação ainda estabelecia que se em Jerusalém ou em ruas abertas ela fosse violada, ela ainda assim seria responsabilizada por aquilo, porque em cidades assim, em céu aberto, ela poderia gritar por socorro. Bem se vê que, embora algumas questões compreensíveis da época do patriarcado, havia muitos problemas nesse tipo de organização social injusta, que subjugava o ser feminino, e que, em que pese, havia indivíduos que tratassem as mulheres nas suas intimidades domésticas em igualdade de condições. Havia famílias bastante harmonizadas. Nem sempre isso acontecia. A verdade é que depois desse primeiro momento da bebida amarga, a mulher era levada, segundo a lei assim preconizada, ao apedrejamento público muito conhecido. E é assim que acontecia em alguns países hoje. Ainda restam alguns resquícios dessa prática hedionda e absurda. O evangelista João foi o único que anotou o episódio. Porque o evangelho de João é um evangelho não sinótico. É um evangelho muito especial, feito de holofotes, de luzes. João não escreve apenas um texto. Ele produz imagens, produz duplos sentidos o tempo todo. Como diz Haroldo Dutra Dias, João parece colocar spotlight nos seus textos e produzir também uma espécie de literatura de cordel, porque ele faz o tempo todo duplo, triplo, quádruplo sentido em uma palavra. E no Evangelho de João, chamado Evangelho Místico também, nós temos diálogos especiais e únicos que aparecem apenas no Evangelho de João. É assim que lá nós temos o diálogo especial de Jesus com Nicodemos, de Jesus com a samaritana, e outros diálogos que somente no Evangelho de João aparecem. No capítulo 8, ele narra um contato que Jesus teve com uma mulher. Ela não é mencionada, não se sabe o nome dela, quem teria sido, se mais tarde faria parte do grupo dos discípulos que o acompanharia. Nós não sabemos. O que a gente sabe é que ela foi arrastada por uma suspeita de adultério e jogada em frente a ele de maneira violenta, dizem algumas tradições, arrastada pelos cabelos. A multidão de homens querendo apedrejá-la. Mas alguns autores defendem que o interesse daqueles homens não era necessariamente apedrejá-la, era usá-la para perturbar Jesus e para levar Jesus à cadeia, através de alguma declaração dele que pudesse colocá-lo em oposição à lei, à legislação da época. O diálogo é impressionante. E João parece de propósito enfatizar alguns aspectos do diálogo. O episódio descrito narra que, quando ela foi levada, e dá para perceber que o objetivo é armar contra Jesus. Porque as mulheres eram apedrejadas, não precisava ser encaminhada para ele. E ao ser jogada na sua frente, Jesus, possivelmente de cabeça baixa, diz Amélia Rodrigues Espírito, permanecia de cabeça baixa. Os homens então o abordaram dizendo: essa mulher foi pega em adultério ou se está com suspeita em adultério. Já deveria ter passado pelo processo inicial de inquérito. O que fazemos com ela? E Jesus se mantém em silêncio. Às vezes no Evangelho, nós vemos Jesus dando cada lição em silêncio que fala mais do que qualquer discurso. E aí a gente tem que entender o que é que significava o silêncio dele em alguns momentos. Joana de Ângeles, em Dimensões da Verdade, vai dizer os não ditos dele. Muitas vezes, ele dava uma lição não dizendo ou não fazendo. E o não feito ou não dito dizia e fazia muita coisa. Ele permanece em silêncio sem dizer nada. Qual era o significado daquele silêncio de Jesus? Vários. Nem sei se eu sei todos. Possivelmente eu não sei todos. Porque eu não consigo alcançar a mente dele em absoluto. Muita distância. Mas alguns me parecem claros. Eles estavam apresentando um problema a ele. Pediam. Eu fico pensando, se fosse eu ia perguntar primeiro com quem mesmo foi.
Quem foi o sujeito? Ah, eu sabia, eu estava desconfiado disso. Né? Pelo menos a curiosidade eu ia ter, afinal eu morava ali na região, eu queria saber com quem. Eu ia querer me meter assim na fofoca. A nossa curiosidade de saber. E Jesus se mantém impassível, em silêncio. O silêncio dele quer dizer muita coisa. Uma lição que é clara é o seguinte: por que eu devo me meter numa questão sexual do outro? O problema da intimidade do outro. Isso é a primeira lição que me ressalta aos olhos. Que aquele era um problema da vida privada. Que não deveria ser encaminhada à avaliação pública. Essa é uma questão. Uma outra questão que me salta aos olhos do silêncio dele é pensar que talvez ele quisesse reverberar com silêncio naquelas pessoas ali presentes que conheciam o caso, que, de acordo com a legislação da época, se aquela mulher era comprometida, cadê o homem que errou com ela? Se era para ela ser levada à avaliação pública, cadê o parceiro de equívoco dela? Uma vez que, até do ponto de vista legal, ele era passível de punição. Possivelmente, diz ainda o mundo espiritual, estava na multidão. Numa experiência e numa situação muito conhecida da psicologia, de transferência psicológica, que Jung vai chamar de projeção da sombra, projeção do inconsciente. É quando eu não mergulho em mim mesmo para descobrir aquilo que me desconforta e aquilo que me causa mal-estar, aquelas questões mal resolvidas em mim. Quando eu visualizo no outro, aquilo me incomoda e me escandaliza. E eu, em vez de solucionar meu conflito, eu quero matar o conflito matando o outro. Essa é a ideia. Por isso a gente se escandaliza tanto com o equívoco. Porque se a gente não tivesse nada com aquilo, trataria com naturalidade. Mas a gente se incomoda se alguém chegar aqui escandalizado, se alguém chegar aqui de maneira pouco adequada, a gente já fica incomodado, porque é o nosso lado devasso, corrupto, o nosso lado ainda mesquinho, que revela, tentando anular em nós mesmos através do outro. É a projeção. Essa é a ideia do apedrejamento. É o símbolo do apedrejamento. Em vez de eu me melhorar e superar o meu lado adúltero, eu destruo ela para tentar aliviar minha consciência de culpa. Essa é a ideia. E o silêncio era ensurdecedor. Até que alguém não aguenta. Que é um silêncio desse? A virtude em pessoa estava ali e não falava nada. Alguém, então, tenta forçar para que ele falasse. Alguém pergunta, a legislação saiu do âmbito da fofoca. A legislação, agora não era uma questão particular, era uma questão legal. A legislação recomenda, desde Moisés, apedrejá-la. Mas a vossa doutrina recomenda o amor e o perdão. Como fazemos? Aí a gente entra num debate da lei e também da ética espiritual dele. E ele permanece em silêncio. O Evangelho diz que alguém diz, que dizes? Insistindo para que ele falasse. E ele começa a escrever na areia. Os escritos na areia são motivo de muito debate, de muita discussão. O que é que ele escrevia? Os evangelhos mesmo, o texto de João mesmo, não diz o que é que ele escrevia. A gente nunca vai saber por intermédio da fonte. Mas há uma tradição do mundo espiritual que diz que ele começou a escrever o defeito de cada um na areia. Levanta a cabeça e diz, aquele que estiver isento de culpa, isento de pecado, atire a primeira pedra. Esse texto já foi muito interpretado. Há alguns que parece que não sabem ler, ou só sabem ler revista de salão de beleza, interpretaram que Jesus estava sendo conivente com o erro. Ele não estava nem sendo conivente, nem estava condenando o erro. Ele, inclusive, estava dizendo que se é para respeitar a lei, que se cumpra, mas aquele que cumpra deve estar isento de qualquer equívoco. E ele não estava anotando o equívoco de cada um pelo nome, não. Ele estava escrevendo palavras, segundo a tradição, palavras na areia.
Então ele escrevia ladrão. Quem era ladrão do grupo olhava e disse, caiu a carapuça. Aí o outro olhava, estava o defeito do outro ali. O evangelho de João, porque João parece que faz até humor no seu evangelho. Né? Ele diz assim, todos começam a sair. A começar dos mais velhos até os mais novos. A gente pode entender que como viveu mais, tem mais que pecado. Quanto mais velho, mais pecado tem. A gente pode entender dessa forma. Ou pode entender que o espírito mais velho é mais velho também nos erros, é mais cansado no erro. E se dá conta e sai logo. Se dá conta da sua vergonha, do constrangimento que está passando, porque tem gente que é tão infantil que nem sabe que está passando vergonha. A verdade é que todos saíram. A lição foi dada aos acusadores. Ficou ele e ela, de cabeça baixa. Ela ouve ele dizer, mulher, ninguém te condenou? Ela levanta a cabeça, olha ao derredor, esperava uma pedrada. Agora a lição era para ela. Mulher, onde estão os teus acusadores? A lição foi para eles, anterior. Agora era uma lição para ela. Onde estão os teus acusadores? Era como se ele quisesse dizer para ela o seguinte, toda vez que você erra, você atrai acusadores para você. Toda vez que nós nos equivocamos, nós sintonizamos em uma faixa de acusação. A começar a acusação em relação à nossa própria consciência. A partir da nossa própria consciência. Nós atraímos acusadores. E somente iremos afastar esses acusadores através da mudança na opção de uma virtude. Jesus era a virtude ali que afastou os acusadores. Ele então diz para ela, onde estão os teus acusadores? E ela responde, Senhor, se foram. Ele então vai dizer para ela, então vai e não tornes a te equivocar, para que não te suceda algo pior. Acolheu-a, não a condenou, não a incentivou a continuar no erro, mas deu uma nova chance para ela. Se ele foi enérgico para com eles, ele foi uma mãe para com ela, que estava caída e chafurdando no remorso, já no arrependimento. E dois espíritos errando, diz Emmanuel, aquele que já tem a bênção do arrependimento está na frente, do que aquele que erra sem sensibilidade. Ora, o texto é muito rico. O texto nos faz pensar em vários elementos importantes. Uma das formas de psicologia que a gente tem é combater os outros. Porque combater os outros é mais fácil do que se combater a si mesmo e de se melhorar. É fácil guerrear contra terceiros e localizar o mal fora. Nessa dicotomia infantil, que não uma criança, é até compreensível. O bem e o mal, os bons e os maus. Quando a gente cresce, a gente percebe que o bem e o mal convivem juntos na intimidade. Que não está fora. Mas essa dicotomia infantil, alguns de nós ainda localizam. Os maus são os outros. O inferno são os outros, como dizia Sartre. Essa ideia é uma ideia limitada, uma ideia superficial. E quase sempre, quando você procura criticar alguém, você tem sempre gente que vai se associar a você para poder alimentar isso em grupo. Nós gostamos. É uma espécie de desabafo, de catarse. A gente gosta. Por isso que a gente tanto apedreja os políticos. Coitados. Porque é uma forma psicológica de desabafar, de descarregar nossas tensões. E é por isso que a gente adora falar mal da vida alheia. Porque faz parte dessa psicologia. É uma tendência que nós temos. E a gente se associa. Se eu fizer aqui um seminário de inscrição para criticar os outros, não vai ter gente suficiente, porque vai lotar a casa de tanta inscrição. Porque nós gostamos, nós valorizamos isso. Mas o que há, na verdade, nisso, é que ativa em nós alguns elementos muito profundos daquilo que é chamado de psicologia de grupo. Psicologia grupal,
que remete a heranças arquetípicas, até animais, no inconsciente coletivo, dos bandos, dos grupos de animais, desde o cardume de peixes à matilha. Essa psicologia de massa normalmente revela o nosso lado pior, para baixo. Já notaram quantas coisas são feitas em grupo que talvez uma pessoa não teria coragem de fazer sozinha? Quantas atrocidades que às vezes a imprensa noticia de jovens que fazem coisas absurdas que sozinhos eles não fariam, mas em grupo eles têm coragem. Essa psicologia de massa normalmente é negativa. É assim que surgiram movimentos totalitários, movimentos de supressão de liberdades, movimentos genocidas ao longo dos tempos. Do nazismo, do fascismo ao comunismo soviético, em todo o espectro político sempre surgiram até mesmo grupo de jovens, torcida de futebol, sempre houve. Ativa em nós aquilo que a gente tem de pior para baixo. Quando Jesus, diante daquela multidão, responde dizendo: aquele que estiver isento de culpa, ele quebra a psicologia de culpa, a psicologia de grupo, e devolve a pergunta numa problematização que remete à culpa de cada um. Devolve a identidade singular de cada qual. E quando ele escreve o defeito de cada um na areia, ele também produz esse impacto psicológico de se dissociar do grupo e de cair em si mesmo, como indivíduo. E ao ficar com ela, ele também a leva a cair em si e a também pensar em relação a ela. A verdade é que Emmanuel, o espírito nobre, a respeito dessa mensagem vai dizer, em uma das suas belas obras, que de todas as lições do Evangelho que Jesus poderia escolher para falar não atire a pedra, para ensinar tolerância e compreensão, para ensinar o não julgamento, a não crítica, de todos os exemplos que ele teve oportunidade, Emmanuel vai dizer, Jesus escolheu um drama da vida privada, da vida íntima sexual, da vida conjugal. E por que ele escolheu um exemplo desse? Emmanuel conclui um dos seus capítulos em uma das suas obras dizendo que é porque ele queria dizer que toda a humanidade representava aquela mulher. Que aquela mulher, pega em equívoco, é o símbolo da humanidade toda. E conclui dizendo, nenhum de nós que na intimidade não tem desvios e equívocos, senão nesta, em inúmeras reencarnações ao longo dos séculos. Ninguém que esteja isento de falha nas questões mais íntimas, das relações mais próximas. E é por essa razão que ele escolheu aquela mulher para representar a humanidade toda, aquela mulher caída. Ora, a verdade é que o mundo espiritual, no entanto, porque o diálogo acaba aí, o mundo espiritual, no entanto, agrega algumas coisas mais sobre esse episódio, quando vai dizer que logo depois daquele dia, quando a massa é dissipada, ela procura Jesus pessoalmente em uma entrevista particular. Vai ter com o mestre pessoalmente. Vai dialogar com ele em intimidade na casa de Simão Pedro. Ela se aproxima trêmula e ele diz minha filha, fala que eu te escuto. E ela olha, começa a desabafar. Diz e explica para ele o que ela não pôde explicar na praça pública. O meu drama foi muito cruel. Não quero justificar o meu erro, muito pelo contrário. Mas após o início do casamento, meu marido, que era um comportamento muito temperamental, era dado a noitadas e a vícios,
voltou aos excessos de toda sorte, me deixando sozinha sempre. E eu, imatura, carente, necessitada de afeto, acabei cedendo a uma tentação. Isso não me isenta do equívoco. Mas, na verdade, eu buscava, no momento que eu cedia a uma investida de alguém, que era um amigo pessoal dele, que frequentava a nossa casa, e vinha tentando me seduzir há anos. Quando eu cedi, eu buscava nos abraços e nas carícias dele, o meu marido, e não outra pessoa, que eu sentia falta. Ele, é claro, mais tarde, colocou toda a culpa em cima de mim. E o lobo voraz, que se dizia amigo da nossa família, foi o primeiro a se afastar e a também me responsabilizar por tudo aquilo. Senhor, eu tenho consciência que aqui, nessa cidade, eu não posso mais ficar. Porque eu sou conhecida publicamente. Eu estou desamparada materialmente. O dote vai ser dividido com meu pai, que não me recebe em casa, e com meu ex-marido. Por questões legais, a indenização partida meio a meio. Eu não tenho recurso, não tenho amparo de ninguém. Para onde eu vou? E Jesus não diz a ela para onde ela vai. Porque tem escolhas que a gente é que precisa fazer. Eu não posso dizer totalmente, porque senão me responsabilizo pela sua escolha. Ele só olha para ela e diz, aonde você for, eu estarei contigo. Deus estará protegendo o meu psiquismo, a acompanhará, possa crer. Aonde você escolha. Agora é necessário que você tenha paciência. Depois de tudo isso, o marido, que é mais imaturo ainda, leviando e enfermo, não tem condição emocional de lhe perdoar ou de lhe receber. Embora ele seja responsável também por tudo isso. Mas ele não tem condição, não tem maturidade para rever sua posição agora. Você que agora precisa do amparo. Mas tem paciência. O arrependimento do equívoco e a paciência são os primeiros passos para a vitória futura. E acredita em mim, o tempo renova todas as coisas e coloca todas as coisas no seu devido lugar. Vá, filha. Estarei contigo. E ela, antes de sair, disse, então me deixa seguir você. Ele sorri, como se dissesse sem palavras, que para onde ele ia, ela não poderia ir, porque logo mais ele estaria sendo martirizado em Jerusalém. Ele responde dizendo, estarei contigo pelo pensamento e pelo coração. Vá. Os anos se dobram sobre os anos. O tempo passa, diz o Espírito Amélia Rodrigues por Divaldo Franco, tanto em Pelos Caminhos de Jesus como em Luz do Mundo, que essa mulher extraordinária ergue numa cidade longínqua uma casa, uma espécie de abrigo onde mora e recebe infelizes e doentes que batem à sua porta e se torna um verdadeiro exemplo de dedicação e do bem, a ponto de ficar conhecida na cidade pelo exemplo de bondade. Os anos se dobram sobre os anos. E aquela mulher jovem já não tem mais a mesma aparência, já envelhecida com o tempo. Mas aquilo que o envelhecimento físico fazia com que a beleza juvenil entrasse em decadência, a sua beleza espiritual, os seus olhos de maturidade e a sua sabedoria estavam cada vez mais profundos e belos. Diz Amélia Rodrigues que um dia ela recebe um homem ulcerado, vítima de uma doença em estado avançado, moribundo já, vítima inclusive da cegueira, porque a doença já estava tomando conta da sua percepção, da sua visão. Ela começa a cuidar desse homem, a tratá-lo, até que em determinado momento ele começa a falar, a senhora me ajuda, mas por quê? E ela começa a falar de Jesus, porque ela sempre falava do Evangelho para aqueles que ela recebia. E ele então diz, então você conheceu o profeta Galileu que foi crucificado há alguns anos? Sim, eu conheci, não apenas conheci, mas ele salvou minha vida. Ele salvou minha vida e deu um roteiro diferente. E ele então disse,
Que pena que a minha experiência foi diferente. Enquanto ele salvou sua vida, a mim, a atitude dele, me fez odiá-lo ao longo dos anos. Porque minha mulher me desrespeitou, eu não pude compreender-lhe os sentimentos naquele momento. E enlouquecido de ódio, queria despejar minha fúria toda sobre ela. Ele a acolheu, mas a mim e ao grupo com o qual eu estava para me defender, ele a advertiu gravemente e nos limitou. Eu comemorei quando ele foi crucificado. Mas o tipo de vida que eu levei, porque eu nunca esqueci ela. O estilo de vida que eu tomei dos excessos para anestesiar minha consciência. E nada melhor do que o tempo que amadurece. As reflexões me fizeram compreender que eu era responsável por tudo aquilo. A minha dureza de coração, a minha insensibilidade, a minha crueldade para com ela, ela não merecia as coisas que eu fazia. Eu fiz muito pior no casamento. Até que cheguei um momento da minha vida que comecei a procurá-la. Já enfermo, mas ela deve ter morrido, porque eu não a encontro. Nesse momento a mulher já estava com lágrima nos olhos, que ele não visualizava. Com o pranto embargado na garganta. Sorri e disse, descanse um pouco. Resolve não se revelar. Porque aquilo talvez o chocasse demais, o magoasse demais e o deixasse ainda mais constrangido, morrendo nos braços dela, sendo ajudado por ela. Descanse um pouco. Da mesma forma que você conheceu agora a verdade, a luz, eu também conheci. Ambos conhecemos o roteiro do Evangelho. E que bom que você amadureceu com o tempo. Quero lhe falar aquilo que Jesus me falou inicialmente, quando eu conheci. O arrependimento dos erros e a paciência são os primeiros passos para a iluminação futura. E ele morreu nos braços dela. Mas diz ainda a mesma autora espiritual, em Trigo de Deus, que o sedutor e suposto amigo dos dois, que tinha uma vida bastante irregular, continuou fazendo vítimas adiante. Destruiu alguns lares, seduzindo mulheres e gerando escândalo em outras pessoas. Esse homem que passou a dissipações e a devassidão de toda sorte, contraiu sífilis pelo comportamento promíscuo e irregular. E quando o corpo já abria-se nas dermatoses sifilíticas, nos problemas que a sífilis gera na derma, na epiderme, e a consciência de culpa que o atormentava por tudo aquilo que ele fez, peregrinando para lá e para cá, ele bate na estrada de Jope e é abrigado na casa do caminho. Quem o recebe na porta e o acolhe é nada mais, nada menos do que Simão Pedro, que o coloca em um dos leitos da casa do caminho, e o diálogo que Amélia Rodrigues traz é muito lindo, porque ele conta a história, fala do seu arrependimento, dos erros que ele se deu conta, de quanta infelicidade ele gerou, e que ele achava que estava sendo punido, entre aspas, naquele momento. E se refere ao episódio de Jesus com a chamada mulher pecadora, mulher adúltera, que foi levada à praça pública, e ele dizia, Simão, eu estava lá. Eu, que fui responsável por tudo isso, estava na multidão entre os homens. E eu nunca me esqueci daquela cena de Jesus, aquela figura nunca mais escapou-me da minha mente. O combate ao outro, que se revela em tempos atuais, não através de espada, mas através da língua, da crítica ácida, da calúnia, da difamação, do combate alheio. Como diz Emmanuel, nos tempos atuais nós não temos uma espada, mas a língua causa tanto estrago como. Claro que não é a língua, é a causa do que a gente faz com a língua, que é o nosso psiquismo, a nossa malícia, a nossa crítica ácida. E mesmo quando a crítica é procedente, quando de fato existe um equívoco, a nossa forma de abordar não é para ajudar, é para destruir o outro. Diz Joana de Ângeles, quem maldiz alguém não está interessado em ajudar. Porque
poucas pessoas têm humildade suficiente para receber uma crítica ácida tranquilamente. A maioria de nós reage de maneira egóica, porque não aguenta, não tem humildade suficiente. Mas melhor do que a crítica ácida, por que não um diálogo esclarecedor? Por que não apontar a sugestão e a alternativa, em vez de combater o outro? Que na verdade é uma sensação de me comprazer no defeito do outro. É uma sensação de dizer eu sou melhor que o outro ao apontar a falha do outro. E nem sempre. Às vezes o erro que o outro cometeu, eu só não cometi porque eu não tive a oportunidade. Eu não passei pelas mesmas tentações que ele. Allan Kardec, examinando a sutileza da evolução espiritual, é perguntado na Revista Espírita, em um texto muito bom, sobre Nero, Domício Nero. Perguntam a ele mais ou menos assim: se Nero reencarnar e em outras encarnações não fazer o mal que ele fez como Nero, isso significa que ele evoluiu? E Allan Kardec responde dizendo que não. Porque ele pode... Nero era imperador romano, tocou fogo em Roma, matou muita gente. Mas ele pode trazer a maldade dentro dele em um contexto que essa maldade não vai produzir aquela maldade em larga escala. Se Nero agora reencarnar como um camponês, ele pode até fazer algum mal, porque ele traz a maldade nele. Mas não vai ser naquela proporção. Porque não teve oportunidade. Olha como a evolução espiritual é delicada. Então, às vezes, a gente passa 3, 4, 5 encarnações e aquele equívoco que a gente cometeu 500 anos atrás, a gente é testado lá na frente, para ver se a gente agora passa no teste. Às vezes acontece isso. Então, por isso, o muito cuidado em julgar. O texto de Hamed fala sobre o argueiro e a trave no olho. O não julgueis de Jesus. O não julgar aqui não é não ajuizar. A gente confunde muita coisa. Deus nos deu inteligência. Então a gente pode ajuizar sobre as coisas, avaliar as coisas. O julgar aqui é estabelecer punições de condenações. É levar ao escárnio o defeito do outro, é expor o outro ao ridículo. É condená-lo. Se você está numa função do judiciário, onde precisa julgar um processo, você vai julgar o processo e não a pessoa. Você vai julgar aquele caso particular, porque a pessoa é muito maior do que aquele processo. Você vai julgar aquela circunstância e vai estabelecer medidas de acordo com a legislação. Porque você está exercendo uma função essa, terrena, mas que tem também uma raiz espiritual. Se você é um magistrado, se você é um operador do direito, muito bem. Mas para além dessa função, muito cuidado na vida pessoal, nos raciocínios punitivos. Os espíritos chegam a dizer a Allan Kardec que não há nada de mal em a gente avaliar e perceber o mal onde ele está. Até estudar os defeitos do outro para não cometer a mesma coisa. Nada de mal. É válido. Os exemplos bons e os maus nos ajudam. Nos ajudam a aprender. A gente aprende com a vida alheia. No aspecto positivo e negativo. O não julgueis não é isso. O não julgueis é quando eu combato. O não julgueis, e aqui o juízo, o julgamento e a avaliação, que é mais perigoso, é porque quase sempre quando a gente critica, a gente está imbuído em dizer que a gente está conseguindo perceber o mal. E em nome do bem, a gente quer combater o mal. Esse aspecto é o mais perigoso e o mais sedutor. Porque eu me acho homem de bem, pessoa do bem, e em nome da justiça, eu quero combater o mal. Porque em nome do bem, já se matou muito. Em nome do bem, já se cometeu muita injustiça. Pô, e aí, Flávio? Então a gente vai deixar os maus tomarem conta e o caos? Não, não é isso. Trabalhar contra o mal, mas não contra os maus. Não é combater pessoas. É combater o equívoco. Diz a Bíblia, o Antigo Testamento, que Deus não quer a morte do pecador, mas do pecado. Porque se eu, em nome da paz, eu ajo com violência, eu estou sendo igual ou pior do que o outro.
usando os mesmos métodos para justificar os meus fins? Criticar não ajuda. Criticar não resolve. Porque quando eu critico, na verdade, eu gero até mais reação no outro. Criticar não muda a consciência. Quando eu critico alguém, a pessoa não adere. Não há adesão com crítica. Alguém só adere quando se sente identificado com algo. E se a pessoa está sendo combatida, ela não se sente identificada. A crítica, portanto, é um vício que nós trazemos, porque tem a sua nascente no orgulho. A ideia de que eu sei o que é o bom, eu sei o que é o bem, e o outro está errado. Já que o outro está errado, em nome do bem eu vou apontar. E quantas injustiças já foram cometidas nesse sentido. Joana de Ângeles tem uma mensagem, um dos livros dela pequeno, não me lembro agora se é Vigilância, Episódios Diários, que ela diz assim: mesmo que tu vejas duas pessoas despidas na rua se abraçando, não emite mau julgamento. E se alguém lhe convidar a falar qualquer coisa, responde: devem estar com frio. Porque nós não sabemos o que é que está por trás daquilo. Nós não conseguimos entrar na cabeça das pessoas para saber quais são as raízes do caso. A humanidade não avançou com combates. E o próprio Emmanuel vai dizer que os defeitos não devem ser combatidos, e sim modificados. Porque a partir de paixões primitivas é que os sentimentos superiores são formados. O sexo primitivo e vulgar é que dá origem mais tarde ao afeto sublimado. É a mesma nascente. A raiva e a cólera mais tarde se transformam em obstinação e perseverança. E assim por diante. Como diz André Luiz em uma bela metáfora na obra No Mundo Maior, a fera que lambe o filhote é a futura mãe que acaricia o filho nos braços. Dos instintos primitivos para desenvolver os sentimentos superiores. Não são negativos, são apenas primitivos. São as fases iniciais. Como não é negativo o comportamento de uma criança pequena. É apenas a fase dela. Então, quando houver tentativa de julgar alguém, pense que a sua diferença para aquela pessoa que você acha que está cometendo erro, ainda que você esteja certo e a pessoa esteja errada, ainda que você seja mais evoluído espiritualmente que ela, que é difícil porque não tem um termômetro de evolução, é evolurômetro. Bota debaixo do braço, eu sou evoluído mesmo, eu sou mais evoluído que ela. Bota aí no braço. Não tem, não dá para medir a evolução espiritual. Mas ainda que você seja mais evoluído espiritualmente do que o outro, ainda que você esteja na frente, lembra que isso é apenas uma questão de tempo. Porque se o Espiritismo diz que há uma fatalidade estabelecida por Deus, a perfeição espiritual, todos nós vamos chegar lá. A minha diferença para outra criatura que é inferior a mim é apenas de tempo, porque chegaremos lá. No futuro estaremos no mesmo lugar. Então, para que se sentir melhor do que o outro? Para que ficar magoado com alguma coisa que o outro lhe fez? Aí a pessoa fica 20, 30 e às vezes mais, 200 anos no mundo espiritual, magoada com aquilo que aquela pessoa me fez. Só que aquilo que aquela pessoa me fez é um lado dela que não é permanente, é temporário. Um dia ela vai deixar de ser aquilo. Já pensou daqui a alguns séculos eu continuar magoado com ela e ela é espírito de luz? A pessoa que ela foi já não existe mais? E a pessoa que eu fui não vai existir mais? Então, se eu ficar magoado, eu estou apegado por uma coisa que é temporária, que tem prazo de validade. Eu estou apegado a uma imperfeição dela que um dia não vai existir. Essa é a ilusão da crítica. E toda vez que a gente é crítico demais com o outro, a gente traz uma lente que faz mal a gente. Toda pessoa que é muito intolerante, que vive criticando, percebam, com o tempo, se não cai em depressão, se acaba não adoecendo, baixando o sistema imunológico. Porque com a mesma medida que medirdes, serás medido. Não é Deus que vai medir. É com a mesma lente que eu uso para o outro, aquela lente acaba sendo um peso em cima de mim.
Diz Emmanuel que a gente forma uma atmosfera espiritual em nosso redor. E a nossa mente é uma espécie de espelho. E por essa razão, se eu critico, porque eu não julgueis em relação ao outro, não é apenas para você ficar criticando. Não, é o seguinte, não se meta. Porque toda vez que você julga, você invade uma realidade que não é sua e acaba assimilando um problema que não é seu. O que é que acontece? Diz Emmanuel, se você vive criticando e batendo o martelo em cima de determinado erro de alguma pessoa, você sintoniza na faixa daquele erro. E mais cedo ou mais tarde você está fazendo o erro que você critica. Emmanuel vai dizer em Pensamento e Vida, não é raro que os indivíduos caiam nos mesmos erros que tanto criticam. Porque sintonizam. Então muito cuidado quando a gente examinar as falhas alheias. Porque se a gente não tiver preparo emocional, a gente vai cair no abismo. O abismo que a gente vai olhar vai nos devorar. Amélia Rodrigues vai dizer que quem critica, crítica aqui nesse sentido, não é a avaliação, não é a crítica construtiva, é a crítica mesmo, a condenação. Quem critica, apedreja. Só que apedreja a própria consciência. O apedrejamento é consciencial próprio. E a pessoa não sai ileso desse apedrejamento. Humberto de Campos, quando encarnado, já contei isso aqui várias vezes, quando encarnado, imortal da Academia Brasileira de Letras, mas na época dele, como em boa parte das pessoas, ou em boa parte da sociedade de hoje ainda não é, a profissão de escritor nem sempre dava tanto dinheiro. E ele, embora o escritor emérito, habilidoso, ele tinha um lado escritor e tinha um lado assim meio clandestino, que eram umas coisas que ele escrevia num jornal com pseudônimo. Nesse jornal, ele falava mal da vida alheia, ele criticava A, B ou C, ele se metia em dramas de casamento, dramas de família. Muita gente foi ferida e prejudicada por ele. O pseudônimo que ele usava era Conselheiro XX. Quando ele desencarna, ele percebe o mal que ele fez. Porque veja, se eu escrevo um artigo condenando ou até caluniando alguém e essa pessoa não aguenta e se mata, eu sou homicida. Porque eu não sei a resistência emocional do outro, até onde o outro vai. Por isso que há homicidas no além que nunca pegaram arma de fogo. Divaldo conta o caso da irmã dele. Um drama conjugal típico da época, que era muito comum da época, e que a irmã se suicidou por causa de uma amiga que ficou, seu marido tá com outra, tal. A irmã não conseguiu aguentar e se suicidou. E depois, quando foram para eu não fiz por mal, eu só queria ajudar. E Divaldo disse que depois foi ver que essa senhora tinha inveja do casamento da irmã dele. Então, vejamos, Humberto de Campos, então, quando percebeu a extensão do mal que ele havia feito, ele quis escrever pelo médium Chico Xavier para reparar fazendo bem. E disse o próprio Chico que Emmanuel chamou ele e disse, eu aceito que você escreva pelo médium, mas primeiro você vai ficar 10 anos em nosso lar fazendo o curso de evangelho. Olha, no mundo espiritual, Humberto de Campos com aquela inteligência toda fazendo curso de evangelho. Eu vejo o povo aqui, no evangelho aqui do Sheila, dizendo, já fiz demais, 6 meses, tá bom demais, já sei demais do evangelho. Você vai ficar 10 anos fazendo o curso de evangelho. Só depois eu permito que você escreva por intermédio do médium. Humberto de Campos disse, você sabe quem eu sou? Eu sou imortal da Academia Brasileira de Letras. Emmanuel sorriu e diz, aqui você é um necessitado como quase todos nós. Se você quiser escrever pelo médium, eu só permito assim. Porque você é um habilidoso escritor, mas está viciado em temas mesquinhos. Você tem que se evangelizar primeiro. Ele passou a se evangelizar e escreve Boa Nova. No prefácio ele diz algo assim, que estava acostumado a citar na terra os autores materialistas e que agora ele prefere citar Marcos, Mateus, Lucas e João. Que há espíritos esclarecidos e evangelizados, mas que ele prefere o segundo agora, os evangelizados. E, pasmem, uma editora do Brasil, há alguns anos, tem já um bom tempo, uma editora do Brasil, resolveu reunir aquele conteúdo do conselheiro, por isso que ele adotou, depois do caso aí da justiça de Humberto de Campos, ele adotou Irmão X.
em referência ao conselheiro, e resolveu reunir tudo para publicar aquele lado dele. E ele se perturbou no mundo espiritual quando soube. E pelo que eu sei, até hoje saiba, me parece que o projeto não foi adiante. Talvez por méritos dele, que não queria ver de novo exposto o lado mais mesquinho dele na Terra. Então, meus amigos, a crítica é uma brasa que quem lança carrega em si. Quando eu falo crítica aqui, é essa condenação mesquinha, esse combate em relação ao outro. E para depois apagar, muita dificuldade. Só para concluir. Quantas vezes nós nos equivocamos assim combatendo o outrem e temos que voltar para refazer. E às vezes a coisa é complicada. Porque às vezes eu agrido alguém ou combato alguém publicamente, e como é que eu vou refazer isso perante o público? Então por isso devemos ter muito cuidado na fala, na escrita, no que a gente emite, porque depois os resultados são difíceis depois de diluir. É sempre possível diluir. É sempre possível produzir uma mensagem do bem em contraposição. Mas ideal que nós, que já temos a consciência das luzes do Evangelho, para que utilizar as palavras para destruir a vida alheia? Certa vez alguém me disse assim: mas Flávio, eu não suporto injustiça, eu estou vendo uma coisa muito equivocada, eu queria, na verdade, botar a boca no mundo para esclarecer. Mas por que você? Deixe que a vida se encarregue, a vida tem recursos que não precisa de você. E eu me lembro de Chico Xavier dizendo: se os espíritos dissessem toda a verdade em nome da verdade para a gente, ninguém suportaria viver. Porque tem verdade sobre nós que a gente não aguenta ainda ouvir. Os espíritos vão dosando a verdade ao homeopata. Por que a gente vai ser o campeão da verdade para sair por aí dizendo verdades na cara alheia que a gente não suporta? Por que não esperar que Deus vai liberando verdades homeopaticamente? Não é fazer apologia da mentira, mas porque é a verdade que destrói. A chamada verdade que destrói. Que é uma verdade com V minúsculo. Porque, como diz Emmanuel, se você está com a verdade e usa essa verdade para ferir, já não está com tanta verdade assim. Muito obrigado, muita paz.